A pergunta que eu mais recebo é: Gustavo, quero comprar uma câmera de entrada. Compro a SL3 ou a ZV-10? Então vamos para esse duelo de mini titãs. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos então ao meu canal no YouTube, aqui a gente fala sobre vídeo, videomaker, audiovisual, edição, tudo que envolve o mundo do vídeo, certo? E hoje a gente vai responder a questão do que eu acho. Eu acho que tu deveria pagar um pouquinho a mais e pegar a ZV-10 ou tu deveria economizar esse dinheiro e pegar uma SL3? Tem alguns apontamentos bem legais pra gente fazer aqui. Mas antes disso, pessoal, deem um like se vocês gostaram desse vídeo e se inscrevam aqui no canal porque a gente tem uma infinidade de vídeos aqui. Inclusive, a gente tem review da SL3 e review da ZV-10 aqui no canal. Vou deixar os links aqui embaixo aqui também para vocês. Então assim, um breve resumo. A ZV-10 ela é um pouquinho mais cara que a SL3, mas ela tem mais recursos. Mas ao mesmo tempo, se tu tá começando e não entende nada de vídeo, a SL3 ela é muito mais fácil e muito mais amigável de usar nesse início. Tu se sente muito mais capaz com essa câmera pela facilidade ali dos menus. Então, um outro. Basicamente a gente tem esse resumo, mas vamos a fundo agora nesses itens. Vamos passar um por um. E a gente vai fazendo uma mini pontuação aqui para cada câmera. Então, pessoal, só um disclaimer, eu não vou fazer uma comparação, pegar toda a tabela de especificações, comparar todos os pontos de cada câmera, até porque isso vocês podem achar na internet, nos próprios sites das fabricantes. Então, o que eu vou fazer aqui é sim comparar as especificações, mas as que mais importam para o nosso trabalho de videomaker e as que eu acho que realmente tem uma real diferença entre as duas. Então, pessoal, vamos lá. Começando pela nossa parte de fora, vamos falar da nossa ergonomia, tá? E aqui vocês conseguem ver a primeira correção que eu fiz na minha ZV-10, eu coloquei uma cage, que é isso aqui que vocês estão vendo, que deixa a câmera mais robusta, tá? Com mais furações, mais possibilidades de montar outros equipamentos em volta da nossa câmera e ela deixa a nossa pegada também muito melhor na nossa ZV-10. Então, assim, o link vai estar na descrição se vocês tiverem uma ZV-10, porque eu acho que realmente só o corpo da ZV-10, sem essa cage, a ergonomia me falta um pouquinho porque a câmera é muito fininha. Em relação à SL3, que a pegada por ser DSLR, a câmera já é um pouquinho maior, essa pegada já é muito melhor aqui com a nossa SL3. Então um ponto de ergonomia vai começar indo para a nossa SL3. Segundo ponto, pessoal, em relação aos botões da nossa câmera, tá? A gente pode ver que tem bastante variedade de botões nas nossas duas câmeras, mas o que eu vou atentar para vocês é que a nossa ZV-10 ela tem dois diais para a gente regular a nossa exposição. Um é aqui em cima e o outro é aqui atrás da nossa câmera. Enquanto a nossa SL3 ela só vai ter esse dial aqui de cima para a gente regular as nossas exposições. Então assim, em termos de facilidade da gente operar a nossa exposição da nossa câmera, a ZV-10 eu acho que ela leva vantagem. Além disso também, pessoal, todos os botões da nossa ZV, praticamente todos os nossos botões da nossa ZV-10 são configuráveis. Então a gente pode colocar as funções que a gente quiser para cada botão ou quase cada botão da nossa câmera para a gente fazer ela da nossa forma. Então em termos de botões, eu dou o nosso ponto para a nossa ZV-10. Bom, pessoal, seguindo para nossas opções de vídeo. Tanto a SL3 quanto a ZV-10 podem gravar em Full HD e em 4K, tá? Mas a gente tem algumas particularidades. Em Full HD, na nossa SL3, a gente vai ter a opção de até 60 quadros por segundo, enquanto na nossa ZV-10 a gente pode chegar até 120 quadros por segundo. Então a gente pode fazer muito mais slow motion com a nossa ZV-10 do que com a nossa SL3. Outra coisa também, pessoal, que é importante vocês se atentarem, é em relação ao 4K. A gente tem 4K na SL3, mas a gente perde a maravilha que é o Dual Pixel Autofocus da Canon, e aí fica só aquele foco por contraste, que o foco é bem ruim, o autofoco, enquanto na nossa ZV-10 a gente tem a opção de manter o nosso autofoco bom da Sony, ele vai para o nosso 4K, além de ter 4K 30 e 4K 24 quadros por segundo, enquanto aqui na nossa SL3 a gente só tem 4K 24 quadros por segundo e a gente não tem 4K a 30 se a gente quiser utilizar. Então, um ponto aqui na parte de vídeo e configurações de resolução e quadros por segundo vai para nossa ZV-10. Agora, pessoal, nas duas câmeras a gente vai ter esse menuzinho aqui, que é um menu Q, no caso da Canon aqui, e a gente tem o nosso menu de função aqui, que é o nosso menu da Sony, tá? Ambas têm esse menu, mas no caso da Sony, este menu aqui, ele é completamente configurável para eu pegar qualquer coisa que eu queira do menu da Sony e colocar aqui dentro para ter um fácil acesso. Enquanto na Canon, esse nosso menu que aqui a gente não pode mudar, a gente fica meio que preso nesse layout que eles escolhem pra gente, então a gente não pode configurar isso na nossa câmera. Então um ponto aqui nessa parte de personalização vai para a nossa ZV-10. Agora, pessoal, indo para nossas ferramentas de monitoramento, que é, se a gente quiser ver os nossos níveis de áudio na gravação, se a gente quiser ver se a nossa imagem está estourando ou não, são todas essas ferramentas que ajudam a gente na hora da gente gravar nosso vídeo. E aqui, pessoal, na nossa ZV-10, por exemplo, a gente tem a opção aqui
dos nossos níveis de áudio, do nosso histograma, da mesma forma como a gente tem aqui na nossa série 3, ó, os níveis de áudio aqui e o nosso histograma também. Tá? Mas a nossa ZV-10 ela vai ter um extra que são chamados zebras. Ó. Eu ativei as zebras e eu vou só superexpor aqui a nossa imagem para a gente entender rapidinho do que eu estou falando. Tá? Ó, vou aumentar meu ISO aqui de propósito, vocês conseguem ver que está ficando zebreada ali a minha imagem. Ó. Vocês estão vendo aqui, ó, significa que a gente está perdendo informação nessa área. Então essa é uma ferramenta muito útil que muitos videomakers usam e que eu realmente considero uma baita ferramenta para se ter na ZV-10 que a gente não tem na SL3 e a gente tem um grave problema na SL3, que a gente tem o nosso histograma, mas quando a gente clica para gravar o nosso vídeo, o nosso histograma some. Então, enquanto na ZV-10 se a gente clica para gravar aqui, a gente tem o nosso histograma ainda disponível e as nossas zebras também. Então, assim, ponto aqui para a nossa ZV-10 em termos de ferramentas de monitoramento. Agora, pessoal, em relação aos menus das câmeras, tá? O que eu acho que é melhor e o que eu acho que é pior? Bom, aqui a gente vai entrar numa região meio nebulosa, porque a gente tem um menu da Sony que ele é muito completo, ou seja, a gente tem absurdas informações, aqui a gente tem 11 abas na primeira parte de vídeo, 9 abas na segunda, então a gente tem um menu ultra completo aqui, enquanto na Canon a gente vai ter um menu um pouco mais simples aqui, com menos abas, então a gente vai ter menos funcionalidades nos menus da Canon. Porém, pessoal, a gente tem uma vantagem aqui com a Canon, que a gente pode navegar via touchscreen, né? A gente consegue navegar todo o nosso menu, fazer todas as alterações via touchscreen. Enquanto na nossa Sony a gente não pode mexer no nosso touchscreen aqui no menu, é só para a parte de foco. Então, assim, aqui a gente tem um ponto mais para a Canon, mas a gente tem um menu mais completo na Sony. Mas, pessoal, eu acho o menu da Canon muito melhor organizado do que o menu da Sony. Eu acho o menu da Sony confuso, eu que já estou com essa câmera há mais de um ano, ainda não sei, tipo, eu me perco ali nas funções, porque não é que tenha muitas funções, é que ele é mal organizado. Eu acho que é muito confuso, enquanto a Canon tem esse menu aqui padrão, desde a 5D Mark II, Mark I, e eu acho muito bem organizado o jeito que a Canon faz os menus. Então aqui a gente teria uma espécie de um empate, né? Porque, de certa forma, o menu da SL3 ele é melhor, mais organizado, mas é menos completo. E o da Sony, ali da ZV-10, ele é mais completo, tem mais funções, mas é um pouco desorganizado. Então vamos considerar um empate aqui. Agora, pessoal, em relação ao log, o que é o log? É a gente filmar nosso vídeo dessa forma mais flat, né? Para a gente poder colorizar melhor o nosso vídeo, trazer mais contraste, a gente ter essa flexibilidade a mais na edição. Se vocês ficarem mais profissionais no vídeo, vocês vão ver que isso é uma função que vocês vão utilizar demais. Eu só gravo em log hoje em dia. E, pessoal, o log a gente só vai ter na nossa ZV-10. E, inclusive, a gente tem praticamente, pessoal, todos os perfis de log aqui da Sony. O HLG 1, 2 e 3, S-Log, Cine, enfim, a gente tem todos eles bem completinhos aqui na nossa ZV-10, enquanto na nossa SL3 a gente não tem a opção de log. Então a gente fica um pouco limitado na nossa SL3, que a gente não consegue filmar a não ser no perfil ali standard da câmera. A gente não consegue utilizar o log, nem um C-Log para colorir depois. Então, ponto aqui vai para a nossa ZV-10. Em termos de conectividade externa, pessoal, vou abrir aqui as câmeras de lado para a gente entender um pouquinho melhor essa parte de conectividade externa. O que eu estou falando com conectividade externa? A gente está falando das portas das câmeras, tá? Então, pessoal, na minha SL3 eu tenho aqui desse lado duas portas aqui da câmera, que é a porta de microfone e a porta de disparador remoto, tá? E, no caso da nossa SL3, a gente tem outras portas aqui do outro lado da câmera, tá? Que aqui vai ficar a nossa mini HDMI e o nosso micro USB. Tá? Enquanto na nossa Sony, aqui a gente tem um ponto um pouco vantajoso para a nossa Canon, que é o mini HDMI em vez do micro HDMI que a gente tem aqui na nossa ZV-10. Ou seja, o mini HDMI ele é um pouco mais firme, ele não é tão frágil quanto o micro, que realmente pode dar problema ali na hora da gravação. Mas a gente tem uma vantagem em relação à ZV-10, por ser uma câmera mais moderna, a gente tem um USB-C em contrapartida ao micro USB aqui da nossa SL3. E, pessoal, não só isso, as funções desse USB-C na nossa Canon ZV-10 é muito mais completa. Como assim? Bom, se a gente plugar ela no nosso computador, ela vai ser reconhecida automaticamente como uma webcam, né? A gente tem essa função de webcam, sem instalar nenhum software adicional, é só plugar um cabo USB-C no teu computador que ela vai funcionar, enquanto na nossa SL3 a gente não tem essa função, a gente tem que instalar um software e a gente só pode passar os arquivos da câmera para o computador. Mas, pessoal, também tem mais uma coisa bem crucial, que quando a gente pluga a nossa ZV-10 pela USB-C no computador, ela se carrega automaticamente. Então a gente não precisa se preocupar com bateria na hora que a gente plugou um USB na nossa câmera. Então isso é muito bom. E seguindo aqui, pessoal, na parte das portas, tem mais uma coisa que eu gostaria de alertar vocês, que é o seguinte, é a posição delas. Na ZV-10 isso aqui é muito mais bem pensado. Em que sentido, tá? A gente tem aqui, por exemplo, assim, ó, o microfone.
da nossa SL3 é bem aqui no centro da nossa câmera. Ó, vou colocar ela aqui para vocês verem. Ó, o que acontece, tá? Eu vou abrir meu visor aqui. E aí, pessoal, a gente tem um grave problema aqui com o nosso visor, que é o seguinte, ó. Eu vou abrir aqui a porta para vocês verem. E se eu plugar um microfone e eu quiser virar o meu display, vocês podem ver ó, que está virando, bateu na porta. Então eu tenho que desplugar o meu microfone ou girar o meu LCD para cá, terminar de virar e abrir ele de novo. Isso aqui, quando a gente está fazendo muitas vezes num job, ou se gravando como eu estou aqui com vocês no YouTube, fica um pouquinho chato, tá? E isso aqui a Sony já pensou na ZV-10, por exemplo, na forma que eles fizeram aqui na câmera deles, que é, a gente tem o nosso fone de ouvido aqui embaixo para a gente monitorar o nosso áudio, plus aqui para a ZV-10, porque a SL3 não conta com esse monitoramento de fone de ouvido, mas além disso, pessoal, a gente tem aqui a entrada de microfone, fica bem aqui no cantinho aqui em cima, vocês conseguem ver, ó, que se eu abrir a minha tela da minha ZV-10, vocês conseguem ver que eu consigo girar toda essa tela aqui, ó, sem ela pegar na nossa entrada de microfone. Então eu posso girar a nossa tela aqui aberta sem esses problemas. Então, ponto aqui de conectividade e portas para nossa ZV-10. Agora, pessoal, próximo ponto, Viewfinder. Bom, nessa categoria eu não preciso nem dizer quem ganha, né? Obviamente a nossa SL3 aqui leva vantagem porque ela tem o Viewfinder. E, pessoal, como a gente está falando de vídeo aqui, talvez isso não seja tão importante para vocês. Nos meus trabalhos, eu tiro muitas fotos. Então aqui, a ZV-10 ela não tem nem a opção da gente acoplar um Viewfinder aqui em cima externo, como na M6, por exemplo, que aqui não tem. Por que eu acho que o Viewfinder é importante? Eu acho o Viewfinder importante nessa dinâmica que a gente tem na foto. Então assim, Viewfinder para mim é uma coisa super importante do que a gente tirar a foto pelo display, certo, pessoal? Mas ponto aqui para a nossa SL3 que mantém o Viewfinder. Agora, pessoal, uma outra coisa que muitas pessoas me perguntam, que é em relação ao autofoco dessas câmeras aqui. Qual que é melhor? Aqui, pessoal, tanto o Dual Pixel da Canon quanto o foco de rastreio da Sony são dois autofocos maravilhosos, eu não sinto diferença em nenhum dos dois autofocos, eles são muito bons, assim, nunca vão se perder, tá? Se perdem em raras ocasiões, mas eles têm a mesma performance, então aqui é um empate. Qualquer uma das câmeras no quesito autofoco que tu está pensando em escolher vai ter um bom sistema de autofoco, então fica despreocupado em relação a isso. Em relação à estabilização, as duas câmeras não têm o sensor estabilizado, tá? Mas aqui um adendo, as duas câmeras têm a possibilidade da gente estabilizar esse arquivo digitalmente dentro da câmera. E a ZV-10 ela tem uma leve vantagem da gente poder levar um arquivo com giroscópio e passar num software da Sony no computador, onde ele vai fazer uma super estabilização, né, com muito mais propriedade do que essa estabilização digital que a gente tem dentro da câmera. Porém, pessoal, esse software, para trabalhar de forma gratuita, eu tenho que fazer um arquivo por vez. Se eu quiser trabalhar em lotes, por exemplo, eu tenho que pegar e pagar, né? Então o software é pago e é mais um passo na nossa edição, assim, tipo, mais uma coisa que a gente tem que fazer, além de ser limitado, não dá pra gente fazer com os arquivos a 120 frames, só com os arquivos a 30 quadros por segundo. Então, assim, não consideraria uma vantagem no que a gente está falando aqui, talvez para pessoas mais nichadas, para mim não é uma vantagem, então vamos considerar aqui um empate. Bom, pessoal, próximo ponto que eu não vejo muita gente falar, lentes, porque a lente é 50%, tem um peso igual ao da nossa câmera, tá? Então a seleção de lentes é bem importante. Aqui a gente tem algumas opiniões divididas que eu quero trazer para vocês. Na Sony, a gente tem opções de lentes mais modernas, mais baratas e uma variedade muito maior de marcas e modelos. Ou seja, a gente tem Tamron, Sony, Sigma, que mais que a gente vai ter aí? Viltrox, que está com lentes muito boas. Enquanto na nossa Canon, a gente tem o mount EF, que é um mount mais antigo, mas é um mount que a gente vai achar lentes a um preço bom, mas maioria usada. Então, e tem lentes muito boas também. Porém, pessoal, eu acho que a gente não tem alternativas tão boas na Canon. Por exemplo, assim, aqui na Sony a gente pode achar uma 1850 2.8 fixa, né? Então, o que acontece? Por um preço muito irrisório. Ou a gente tem essas lentes 1.4, tanto a 16 quanto a 56 1.4. São lentes que a gente não vai achar aqui na nossa Canon. Mas, pessoal, a gente tem a lente Rei dos Reis, Rainha das Rainhas na Canon, que é a 18-35 da Sigma f1.8, que é a melhor lente que eu já utilizei na minha vida. Então, assim, talvez aqui a gente pudesse considerar um empate, porque a gente tem talvez a única lente que tu vai precisar usar na tua vida no sistema Canon, que é a 18-35 f1.8, enquanto na Sony eu não achei nada parecido. Por mais que tenham lentes muito boas, não tem uma lente tão boa quanto essa, que é perfeita.
na minha opinião. Então assim, vou considerar lentes aqui no caso do empate, mas é bom vocês saberem por que a gente está empatando essa categoria. Agora, pessoal, em relação ao preço. Bom, tu que já está pesquisando aí, a gente não precisa nem dizer em relação ao preço, né? SL3 ganha essa, porque a gente tem de R$1.000 a R$2.000 de diferença em relação às ZV-E10. Então a ZV-E10, ela é mais cara e a SL2 ela é mais barata. Inclusive eu acho ela a câmera mais barata que tu pode comprar hoje para começar a fazer vídeos. Então assim, eu coloco ela nesse posto aqui, da câmera mais barata possível para a gente não ter uma experiência frustrante em começar a fazer vídeos. SL3 ganha esse ponto. E assim, pessoal, mais um ponto em relação à informação, tá? Informação, pessoal, eu hoje consideraria um empate, tá? Porque a gente tem tanta informação da ZV-E10 quanto a gente tem da SL3. Então vocês vão achar reviews, tutoriais das duas câmeras na internet em uma boa quantidade por aí. Mas se vocês quiserem cortar esse caminho, eu convido vocês a conhecerem nosso Videoflix aqui embaixo, pessoal, onde metade do nosso curso eu faço com a nossa SL3, ou seja, toda a parte prática a gente vai mexer numa SL3, na verdade na irmã mais antiga dela, a SL2, e vocês vão ver como essa câmera aqui, se vocês já têm ela, por exemplo, ou se é a câmera de entrada eu quero gastar o mínimo possível. Lá eu mostro como vocês podem ter resultados absurdamente profissionais com a câmera mais de entrada que tem. E agora, pessoal, a gente está atualizando também o nosso curso, trazendo muitas coisas de ZV-E10, como os menus da Sony, o sistema da ZV-E10, as funcionalidades extras que a gente tem em relação à SL3. Lá dentro do curso vocês vão aprender todas as aplicações para fazer um vídeo, ó, muito espetacular. Sem contar que a gente tem cursos de edição tanto de Final Cut quanto de Premiere, os dois com mais de 40 aulas cada curso, onde eu tenho todo o meu conhecimento de editor de vídeo armazenado lá dentro do Videoflix. Então, pessoal, a oferta está aqui embaixo, o curso é vitalício por tempo limitado, então corre aqui que essa oferta vai acabar logo logo. E pessoal, para vocês que estão com a primeira câmera de entrada, talvez não consigam entrar no nosso Videoflix ainda, seja um segundo passo, eu vou deixar o primeiro passo de presente aqui para vocês. É um curso completamente gratuito e certificado aqui mesmo dentro do YouTube. É o segundo link aqui da descrição, é o nosso curso gratuito aqui dentro do YouTube, que a gente inclusive faz com uma SL3 que vocês podem transportar todos esses conhecimentos se vocês estão pensando em pegar uma ZV-E10. Nosso curso gratuito de vídeo, assim, um apresentão para vocês e certificado. Então, ao final do curso, vocês veem como é que vocês tiram a certificação de vocês. Então, vamos à resposta ao veredito final. Qual é melhor? SL3 ou ZV-E10? E aqui, pessoal, vou dar a resposta que eu costumo dar. Depende pro que tu quer fazer e depende do teu bolso, tá? Minha opinião, se tu tiver mais grana para investir, opinião do Gustavo, vai de ZV-E10. Paga os R$1.000, R$1.500 a mais que a ZV-E10 custa, mas assim, tu vai ter uma câmera que se tu quiser te profissionalizar de fato, ter mais coisas para tu mexer nela, aprender mais coisas de uma câmera muito profissional, além de ser de entrada, ela também é muito profissional, vocês vão ter um know-how muito maior de aprendizado aqui com a ZV-E10, em termos de log, zebras, a gente tem um sistema de color grading, então a gente tem uma câmera sim mais completa e mais versátil e muito mais nova também, né? Isso é um ponto que a gente tem que apresentar, que a ZV-E10 ela é muito mais nova do que a SL3. E além de ser uma câmera mirrorless, que tem um sistema mais novo do que as DSLRs. Porém, pessoal, se tu só tem a grana para investir na SL3, compra a SL3, tu não vai ficar desapontado em nada, assim, é uma câmera que, se tu não entende nada, tu tá com muito medo dos menus da Sony, já viu alguns reviews, achou muito confuso, a SL3 talvez seja para ti, que ela tem um menu mais simples, a gente tem funções mais limitadas, mas que nos dão uma potência muito maior para a gente começar. E, pessoal, essas câmeras elas não perdem valor, tanto quanto a ZV-E10 quanto a SL3, elas não desvalorizam tanto hoje no mercado. Então, se tu comprou uma SL3, achou que já aprendeu tudo, tá lá usando, sei lá, 6 meses, 1 ano a câmera, já tô pronto para um próximo passo, de repente revende a tua SL3 e pega uma ZV-10. É uma possibilidade super grande para vocês. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa é a minha opinião em relação a essas duas câmeras, que é a pergunta que eu mais recebo, né? SL3 ou ZV-10? Bom, tá aqui esse vídeo para responder isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem um like nesse vídeo, eu vou pedir mais uma vez, se vocês não deram. Comentem aí se vocês discordam de mim em alguma opinião ou se vocês teriam alguma coisa para adicionar em relação à diferença das duas. Eu falei aqui de todas as diferenças que impactam no meu trabalho. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal se ainda não está inscrito. E um abraço. A gente se vê na próxima. Falou!